Então vamos conversar sobre as nossas leituras do mês de abril. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, esse é o canal do meu blog, O Estante da Nini, e hoje eu tô aqui pra mostrar os 3 livros, sim, foram apenas 3 livros que eu li em abril. Mas, apesar de terem sido poucas leituras, eu consegui concluir 2 livros que eu já tinha começado há algum tempo. Gostaria de ter concluído um terceiro que não rolou em abril, mas agora no comecinho de março eu consegui terminar ele. Então, no apanhado geral, apesar de terem sido apenas 3 leituras, eu gostei muito dos 3 livros. O mês terminou com um saldo positivo, né? O primeiro livro que eu concluí em abril foi O Assassinato e Outras Histórias, do Anton Chekhov. Esse foi um livro que eu tive uma relação peculiar com ele, porque eu tinha altas expectativas, li o primeiro conto e não gostei. Isso acabou travando um pouco a minha leitura e eu deixei ele de lado, mas assim que eu li o segundo conto, que é O Assassinato, que dá título ao livro, eu curti muito todas as histórias dali em diante, e aí sim foi a experiência que eu estava imaginando no começo. Então, para quem tentou ler esse livro, algumas pessoas comentaram nas redes sociais comigo que tentaram ler e também não avançaram. Pula esse primeiro conto, vai direto pro segundo, que eu acredito que você vai se envolver mais, aí se no final bater vontade de voltar pro primeiro, você deixa pra ler ele por último. Eu já fiz um post no blog bem completo sobre esse livro, comentei um pouquinho sobre cada conto, sobre um enredo de cada conto, mas sem dar spoilers. Então se tu gosta de literatura russa, de autores russos e tem curiosidade em ler esse livro, dá uma conferida no post, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, que vocês vão ter várias dúvidas esclarecidas sobre os temas que ele aborda nesse livro, e é um dos posts que eu mais gostei de ter feito ultimamente, então dá uma passadinha lá no blog se tu tem interesse em conhecer mais sobre o assassinato e outras histórias. A minha segunda leitura do mês de abril foi para o Desafio Livros e Seus Filmes 2016. Se tu ainda não conhece o desafio, o link do post fica sempre aqui embaixo no box de informações. E então eu escolhi, na verdade, era uma leitura que eu teria que ter feito com a Má em dupla, mas a Má terminou bem antes que eu, e foi os comentários dela sem spoiler que me motivaram a ler esse livro. É O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Eu gostei muito dessa história porque o enredo é completamente diferente daquilo que eu imaginava, e eu sempre li a sinopse e pensava que logo no começo seria algo sobrenatural ou fantástico. Não é, esse livro começa com uma pegada bem presente de ação e aventura. Eu já fiz um vídeo para ele para o desafio, então se tu tiver curiosidade em saber mais sobre o enredo, eu não comento muito sobre os aspectos principais, é claro, e quiser saber a minha opinião sobre ele, eu também vou deixar o link do post aqui embaixo no box de informações, e vocês encontram aqui no canal as listas de reprodução que eu já fiz para o Desafio Livros e Seus Filmes desde a primeira edição, que foi lá em 2013, então se vocês tiverem curiosidade em saber como ele funciona, é só conferir as playlists aqui no canal. E a minha terceira e última leitura de abril foi Persuasão, da Jane Austen. Eu terminei esse volume com 3 romances da autora finalmente. Esse foi o meu 4º livro da Jane e apesar dos altos e baixos, de ter sido uma leitura com alguns momentos um pouco mais cansativos, mais arrastados, eu favoritei o livro. Por quê? Eu gostei muito da protagonista dessa história, de verdade. Eu acredito que dos livros que eu já li da Jane, eu vou considerar a Anne a minha favorita. Ainda tenho alguns outros livros dela, porque eu quero ler todos os que foram publicados pela Jane Austen. Então, hoje, meu personagem favorito das histórias que eu já li dela é a Anne. Eu gostei muito dos temas principais que ela aborda nesse livro, e eu também gostei muito dos diálogos dessa história. Aqui tem alguns dos meus diálogos favoritos dessa minha vida de leitora, que essa minha vida de leitora já proporcionou. Então foi uma leitura, gente, que apesar de ela não ter sido linear no sentido de ter me empolgado em todos os momentos, eu gostei muito do início, gostei muito do final, do debate, das questões sociais que ela coloca aqui, da personagem e também dos diálogos. Então não teve como não favoritar esse livro. E é claro, nessa altura eu já posso dizer pra vocês, e vocês já perceberam, que eu me considero sim uma grande fã de Jane Austen. Então existe uma possibilidade bem grande de eu gostar de todos ou da maioria dos livros que ela publicou, né? É sempre assim com os nossos autores favoritos. Então tá aí mais uma recomendação da Jane Austen. Eu também já fiz um vídeo pra Persuasão,
Vou deixar o link do post aqui embaixo e vocês encontram aqui no histórico do canal também. Bom, gente, então esses foram os 3 livros, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, né? O Kindle já tá com a tela de proteção. Esses foram os 3 livros que eu li em abril. Como eu comentei lá no começo, não foi um número grande de leituras, ainda está abaixo do que eu gostaria de ler todos os meses, mas foram 3 livros muito bons, eu gostei muito dos 3, então eu considero que o saldo positivo do mês foi positivo, principalmente porque os contos do Chekhov e o Persuasão eu já tinha começado há algum tempo e foram leituras que eu parava a cada pouco e deixava de lado. Então eu queria terminar esses livros e consegui em abril, então eu considero que foi um mês produtivo apesar de tudo. Me conta aqui embaixo quais foram os livros que tu leu em abril e qual foi o teu favorito. Eu acho que eu escolheria tanto o Persuasão quanto o Orfanato como os meus favoritos de abril. Então aproveita e me conta aí embaixo como é que foi o teu mês passado e quais são as tuas perspectivas agora para maio. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até a próxima!